Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jorge Priori e esse é o Arte e Investimento. Hoje nós vamos conversar sobre a pintura contemporânea brasileira, com o crítico e professor de História da Arte, Paulo Sérgio Duarte. Nós vamos conversar sobre a transição da pintura moderna para a pintura contemporânea no Brasil e sobre os diferentes momentos da pintura contemporânea brasileira. Se a pintura contemporânea brasileira dialogou com a pintura contemporânea estrangeira, sobre artistas jovens que chamaram a atenção do Paulo e sobre o que ele chama de persistência da pintura. Você vai encontrar na descrição do vídeo todos os temas que serão abordados nessa conversa. E por que o nome do canal é Arte e Investimento? Porque arte é investimento em cultura, conhecimento, prazer e bom gosto. Paulo, seja bem-vindo ao Arte e Investimento. É um prazer estar aqui com você, Jorge Priori. Eu acho importante um trabalho onde você fala do investimento, o investimento não apenas financeiro, que existe numa obra de arte, mas tudo quando você ressalta que o investimento é também em conhecimento. Paulo, como se deu a transição da pintura moderna para a pintura contemporânea no Brasil? Ora, essa pergunta cabe também a gente explicitar que esse momento não pertence exclusivamente ao Brasil, né? É importante salientar que no final dos anos 50, início dos anos 1960, há uma evidente transição no mundo, particularmente nos Estados Unidos e na Europa, uma transição da pintura moderna para a pintura contemporânea. Dois autores, simultaneamente, um na Alemanha e outro nos Estados Unidos, autores importantes, o Arthur Danto nos Estados Unidos, filósofo e crítico de arte, e o Hans Belkin, professor de História da Arte na Alemanha, flagram um mesmo sintoma. Eles consideram, os dois, que uma história da arte que tinha sido iniciada no Renascimento no Ocidente tinha sido concluída naquele momento. Ou seja, os dois, sem se conhecerem uns ao outro, sem nenhum intercâmbio de ideias naquele momento, flagram o mesmo fenômeno e chamam de o fim da história da arte. Uma história da arte nova começaria nesse momento. Esse seria o começo da arte contemporânea e o começo da pintura contemporânea, portanto. Então, isso se dá. No caso brasileiro, esse fenômeno fica muito flagrante depois de uma importante pesquisa dos anos, durante a década de 1950 e até o início de 60, dos vetores construtivistas, né, chamado abstracionismo geométrico, mas melhor chamando assim os vetores construtivistas, e a arte abstrata informal, surge uma série de artistas que retomam a figura. É chamado, então, de nova figuração. Alguns realmente renovam absolutamente essa figuração e outros aderem à linguagem pop americana. Mas os que mais contribuíram foram aqueles que realmente tomaram uma distância crítica em relação à pop americana. A pop americana eu quero relembrar aqui com grandes nomes como Andy Warhol, Roy Lichtenstein, né? Rosenquist. Existe um conjunto de artistas muito importantes na pop americana. Esses artistas retomam a questão do ready-made Duchamp e colocam dentro do museu os produtos tal qual se encontram nas prateleiras dos supermercados. Por exemplo, a famosa exposição das caixas de sabão brilho do Andy Warhol, ou a lata de sopa Campbell, ou as imensamente ampliadas páginas de história em quadrinho, de revistas de história em quadrinho do Lichtenstein. Isso realmente modifica e se contrapõe fortemente ao expressionismo abstrato, ao hard edge e uma série de pinturas, pattern paintings, que vinham nos anos 50 dando muita força à pintura americana, mas todas dentro de uma tradição que era aquela busca da verdade planar, né? A busca que a pintura se dá no plano e não na ilusão de profundidade.
E, de repente, isso se altera de uma forma radical e a lata de sopa Campbell, ou o rosto da Marilyn Monroe, vem se contrapor a essa linguagem abstrata de um Pollock, que morreu muito cedo, em 1956, mas de diversos outros grandes artistas, né? Como Mark Rothko, né? Ou mesmo a figuração eloquente, expressionista de um de Kooning, né? Esses ready-mades da arte pop se contrapõem a isso, né? Porque a imagem está tal qual está no mercado, ela passa para dentro da galeria ou para dentro do museu. Então, isso marca uma passagem. No caso brasileiro, artistas importantes, né? Pintores importantes, como Baravelli, em São Paulo, Antônio Dias e Rubens Gershman, no Rio de Janeiro, reequacionam essa questão e não fazem ready-mades, não realizam ready-mades. Está dado o início de uma pintura contemporânea no Brasil, está dada, né, esse início da contemporânea depois de uma grande contribuição à arte moderna, que foram tantas correntes de abstracionismo geométrico, particularmente aquelas vertentes construtivistas, dos concretos e neoconcretos, e a vertente do abstracionismo informal. Então, ali, agora, temos uma novidade, realmente, algo de novo aparece na cena da pintura brasileira, né? E nós temos artistas como Wanda Pimentel, Ione Saldanha, que vão aparecer também com muita força nesse momento. Quais foram os diferentes momentos da pintura contemporânea no Brasil? Olha, esse primeiro momento ficou muito marcado por uma exposição realizada no Rio de Janeiro, no Museu de Arte Moderna, com curadoria de Jean Boguitti e Séries Franco. Séries Franco é uma marchante brasileira que tinha a Galeria Olho de Boi em Paris, e junto com Jean Boguitti, um marchand importante aqui no Rio de Janeiro, organizaram uma mostra chamada Opinião 65, onde vinha também a nova figuração francesa, também tinha artistas como Gaitis, que é de origem grega, mas trabalhava na França, e tinha esses artistas importantes na cena contemporânea. Entre eles estava a pintura de Antônio Dias, a pintura de Rubens Gershman. Isso era importante naquele momento, para me ater à questão da pintura, porque um evento importantíssimo, na Opinião 65, foi a apresentação de Hélio Tissico dos Parangolés, que é uma pintura que você veste, né? É realmente uma ruptura radical na história da pintura, o parangolé. O parangolé é uma pintura para ser vestida, para você usar como uma roupa e no interior de uma performance. E ele apresentou isso junto com a bateria da Escola da Mangueira no dia da inauguração. Ele era um frequentador assíduo da Escola de Samba da Mangueira, numa época em que não era moda ainda a classe média frequentar a escola de samba, né? Isso é início dos anos 60, que ele está frequentando a Mangueira, e em 65 a diretoria do Museu de Arte Moderna barra a entrada da bateria vestindo os parangolés do Hélio Tissica. Depois ele expõe os parangolés dentro da exposição e os visitantes podiam vestir aquela pintura, né? E aquela pintura, onde tem os elementos gráficos, as frases, né? Eu incorporo a revolta. É muito importante, assim, como marco da pintura contemporânea, a meu ver, a pintura do Antônio Dias, que adquire uma tridimensionalidade e se solta para fora do quadro naquele momento, cospe literalmente almofadas vermelhas com representação de torrentes de sangue para fora do quadro, e os parangolés de Hélio Tissica, que são um evento na história da pintura inédito. É lógico que ele não consideraria uma pintura aquilo, ele consideraria ali uma roupa para ser vestida por performance dançarinos da Mangueira. Mas nós podemos ver que as preocupações pictóricas, né, permanecem na obra do Hélio, mesmo depois dele ter dito que tinha abandonado a pintura. Ou seja, as questões cromáticas, né,
as questões dos pigmentos, das cores, mesmo nos ambientes que ele cria, são muito fortes e tem um elemento pictórico muito forte, de uma pintura no espaço, literalmente. Esse é um momento. Outro momento a ser flagrado posteriormente, eu acredito que, para a questão estritamente pictórica, eu não estou falando da arte contemporânea, estou falando da questão estritamente pictórica, da pintura contemporânea, é, sem dúvida, o início dos anos 80. Em 1984, o Marcos Lontra, a Sandra Mager e o Paulo Roberto Leal fazem a curadoria na Escola de Artes Visuais do Parque Lage de uma grande exposição com 123 artistas chamada Como Vai Você, Geração 80. E isso é um marco, sem dúvida, embora seja uma presença muito forte de cariocas, existiam paulistas, especialmente alunos da FAAP. E esse foi um marco, sem dúvida, uma exposição. E logo a seguir, a Sheila Lerner, enquanto curadora da Bienal de São Paulo, em 1985, realiza aquela que é chamada Bienal da Grande Tela. Ela realiza com o arquiteto responsável pela montagem um grande corredor onde só são apresentadas pinturas de grandes dimensões, em grande escala. E esses são dois marcos, sem dúvida, muito importantes na questão da pintura contemporânea no Brasil, depois dessas mostras dos anos 60. Né? Eu acho que nos anos 70 houve um fortalecimento da arte contemporânea brasileira muito grande, mas o acontecimento pictórico mais relevante foi em 1970, o Eduardo Suede, que hoje está com 95 anos de idade, abandonar uma linguagem neo-expressionista picassiana a favor de uma arte construtivista. Em 1970, ele começa a pintar geometricamente uma pesquisa absolutamente inédita, cromática, que é uma contribuição efetiva a um estudo das cores na história da pintura contemporânea brasileira, essa obra do Eduardo Suede. Mas ele pertence a outra geração, sem dúvida, e isso se dá em 1970, essa ruptura no trabalho dele, e é o acontecimento dos anos 70 na pintura muito importante. Né? Nós não podemos nos esquecer que quem está pintando e trabalhando muito com pintura durante esses anos 70 são artistas como o Iberê Camargo. Né? O Iberê Camargo, mas nós podemos incluir a pintura do Iberê Camargo numa pintura moderna. O que seria essa ruptura com o contemporâneo? Acredito que nesse quadro da Opinião 65, de um Rubens Gershman, de um Antônio Dias, e posteriormente na geração 80 e na Bienal da Grande Tela, nós temos um fenômeno realmente de uma linguagem que não pode ser mais enquadrada dentro da tradição estritamente moderna. Há uma investigação muito importante ali. Também ainda nos anos 80, no início dos anos 80, há os pintores da Casa 7, né? que é importante salientar, é uma vila em São Paulo, a Casa 7, que reuniu artistas como Carlito Carvalhosa, Fábio Miguel, Paulo Monteiro, Rodrigo Andrade, e depois o Nuno Ramos, que adere. O Nuno Ramos tem uma contribuição que é, sem dúvida, histórica, né, para a pintura no Brasil contemporâneo. Ou seja, as pinturas com que ele inaugura a sua trajetória já são uma ruptura muito forte com a tradição moderna e uma inovação de linguagem muito forte, não somente naquilo que o pessoal gosta de chamar de matéria, mas eu gosto também de chamar de material. Os usos dos materiais na pintura feitos pelo Nuno Ramos são muito importantes. Existe um outro pintor que não está na Casa 7, mas que também começa em São Paulo nesse período, é o Marco Gianotti, que tem uma pintura interessante. Sem falar
no Rio de Janeiro, de um pintor da minha geração. Ele, embora tenha sido incluído na geração 80, ele é da minha geração. Ele nasceu em 1947, morreu muito moço em 1987, que é o Jorge Guille. Sem dúvida, o Jorge Guille, a pintura do Jorge Guille, que vinha se desenvolvendo com muita força nos anos 70, influencia muito esse pessoal da geração 80. Tanto é que ele é incorporado pela Sandra Mager, pelo Paulo Roberto Leal e pelo Marcos Lontra na exposição Como Vai Você, Geração 80. Embora ele já tinha uma trajetória como pintor muito forte, uma investigação muito forte, quando se dá a exposição em 1984. E outros momentos mais recentes, eu acredito, que seja a descoberta de contribuições de pintores da periferia, sem falar em pintores que contribuem muito e que não estão no eixo Rio-São Paulo e que não são falados, né? Eu vou cometer injustiças enormes, citando nomes, sobre aqueles que eu não vou citar, né? Mas é importante aqui no Rio, na pintura, o papel da Kat Scherpenberg e do Adriano e dos irmãos Adriano e Ângelo de Aquino tiveram uma importância muito grande, né, em revitalizar a presença da pintura no ambiente do Rio de Janeiro, como o Baravelli em São Paulo, né? Agora, no caso da pintura desse momento ainda que se inicia nos anos 80, e é importante salientar, é que existem pintoras formidáveis, né? Surge também em São Paulo a Célia Ovaldo, que para mim é uma artista, uma pintora contemporânea com uma contribuição enorme à história da pintura no Brasil. E aqui no Rio de Janeiro, basta lembrar a Beth Jobim, né, que é meu anjo da guarda, que está aqui atrás, né? A Beth Jobim, a Inês Araújo, a Gabriela Machado, e que trazem realmente uma inovação na linguagem, uma inovação de linguagem pictórica, né? Para não falar, evidentemente, que é inevitável nos dois grandes nomes da geração 80 aqui no Rio, que são a Beatriz Milhazes e a Adriana Varejão, né? Essa Adriana Varejão já surge mais para o final da década, a Beatriz Milhazes aparece um pouco antes, mas essas são duas contribuições à pintura contemporânea que, quer gostem, quer não gostem, são contribuições que não podem ser apagadas da história da arte no Brasil, especialmente nesse campo da pintura. A pintura contemporânea brasileira dialogou com a pintura contemporânea estrangeira? Eu acho que sim, um diálogo muito rico e inovador, mesmo no caso brasileiro. Ou seja, o Brasil dialogou e inovou nas suas contribuições. Eu vou citar a pattern painting realizada pela Beatriz Milhazes, tem uma escala cromática absolutamente inédita na história da pintura e assustou os americanos. Ou seja, eles ficaram espantados com a descoberta daquilo. Eu sei que tem gente que não gosta, tem gente que chama que é o neopapagaísmo, ou seja, estão gostando de novo porque é uma coisa tropical, tropicalista. Eu não acredito que seja somente isso. Eu acredito que existe uma contribuição no campo da pattern painting efetiva da Beatriz Milhazes, que era uma tradição, uma das vertentes tradicionais na pintura moderna americana. E ela inova e dá contribuições cromáticas. A Adriana Varejão, a pintura da Adriana Varejão, como ela também realiza instalações, cria ambientes também, a pintura da Adriana Varejão tem uma força enorme em termos históricos, ou seja, ela traz uma história da sociedade brasileira para o interior da sua pintura, independente do que ela pense sobre o que ela está pintando, ela está trazendo uma história da sociedade brasileira para dentro da pintura. Quando ela pinta carnes, ou constrói pinturas que são esculturas de carne, por exemplo, é impossível
por mais que ela se atenha a um fait divers, a um evento que aconteceu na rua 1º de Março, no Rio de Janeiro, no centro da cidade, de um desabamento onde uma pessoa ficou esmagada, por mais que o evento que tenha despertado o interesse dela tenha sido esse, é inevitável que um espectador, quando olha aquilo, não pode se esquecer dos 400 anos de escravidão no Brasil. Ou seja, aquela carne que está ali tem história, e tem uma história independente da vontade da artista. E eu acho que a força de um trabalho poético é exatamente escapar o controle de seus significados do próprio produtor, do próprio autor. Ou seja, todo o trabalho poético, seja na literatura, seja na poesia, seja na música, seja na pintura, na escultura, cria uma pluralidade de significados que não estão controlados pelo próprio autor, pelo próprio autor. E a Adriana Varejão é uma pintura que e também inova formalmente. As pinturas almofadadas delas recentes que eu vi, redondas, é uma pintura que está dando uma contribuição à investigação formal no campo da pintura contemporânea no Brasil. O uso das cores, do preto e do branco, na Célia Ovaldo, bem como da textura do rodo, da vassoura que ela usa para pintar, um desdobramento, não vou falar desenvolvimento, é um desdobramento muito importante da pintura do Amílcar de Castro. Né? Amílcar de Castro chamava suas grandes pinturas monumentais de desenhos, é um desdobramento, e esse desdobramento tem uma riqueza poética própria da Célia Ovaldo, e é um desdobramento que ela veio recentemente a reintroduzir as cores nos seus trabalhos, que durante muito tempo se foram reduzidos somente ao preto e ao branco. E agora ela contribui enormemente nesse desdobramento. Né? Eu gosto muito da palavra desdobrar-se, para não ter a ideia de progresso em arte, né? De evolução, de desenvolvimento. Ou seja, a cultura artística não é a cultura científica. A cultura artística se desdobra respondendo a momentos históricos diferentes, ao contrário da ciência, que não se faz ciência sem progredir. Você já se deparou com pintores jovens que te chamaram a atenção? Sem dúvida. Eu vou citar um recentemente, que hoje já é muito conhecido, o Maxwell Alexandre, da Rocinha. É um pintor, ele recentemente expôs no MASP, numa coletiva no MASP, em São Paulo. Ele é um pintor que tem uma contribuição que vai... O interessante dele é que, além de... O apartamento dele é uma instalação, ele forrou todo de papel pardo, porque tem esse negócio do racismo no Brasil, fala cor parda, ele diz pardo é papel, é um lema dele, pardo é papel. E ele trabalha na Rocinha, tem um ateliê em frente ao apartamento que ele mora. É deslumbrante o trabalho dele, mesmo que apegado às questões locais da favela, de figuras que ele vê no dia a dia, ele consegue ter uma inovação na linguagem, no trabalho dele, na transparência dele. O Maxwell Alexandre é, sem dúvida, um desses artistas jovens que me chama a atenção. Bom, há uma quantidade de artistas jovens deslumbrante no Brasil. Agora, nós temos também chamar a atenção dos artistas que não são mais jovens e que, por ficarem fora do eixo Rio-São Paulo, muitas vezes, né, não são sequer citados. Né? No Nordeste existem inúmeros artistas, para citar apenas um nome aqui, de um pintor que é relevante na história local e da minha geração, o Raul Córdoba, que mora em Olinda, é paraibano, tem uma contribuição ao longo do seu trabalho, sem dúvida, importante. No campo da figuração, um paraibano chamado Flávio Tavares ficam sempre como fenômenos locais, e com isso não circula o trabalho como deveria circular. Sem dúvida, você vai ter outros importantes artistas na Bahia. No Rio Grande do Sul, tenho certeza que existem importantes artistas que não circulam o trabalho à altura do mérito, da qualidade do trabalho, não tem a circulação. Há
muitas vezes, algumas galerias mais fortes fazem investimentos muito fortes e esses trabalhos circulam. Mas, sem a mediação do mercado, aqui no Brasil, as instituições, muitas vezes, falham nesse trabalho de fazer circular os valores regionais. Eu me lembro que, em 1982, quando eu estava dirigindo o Instituto Nacional de Artes Plásticas da Funarte, em 1982, eu me lembro que eu criei uma pesquisa, uma linha de pesquisa sobre a visualidade amazônica e contratei para dirigir essa pesquisa 2 artistas de Belém do Pará, um fotógrafo, Luiz Braga, hoje bastante conhecido nacionalmente, tem uma contribuição enorme à fotografia de altíssima qualidade, Luiz Braga, e o pintor Osmar Pinheiro, que morreu precocemente. Mas, em 1982, ninguém estava preocupado em saber o que estava acontecendo de arte em Belém do Pará. Mas nós, da Funarte, estávamos. E abrimos essa linha de investigação em 1982. Ninguém falava de arte em Belém do Pará, em 1982. E agora todo mundo reconhece e existem artistas com projeção internacional, né? Um artista paraense importante agora está fazendo exposição em Nova York, na Galeria da Nara Rosa. Então, eu acho importante não somente pensar nos jovens, mas pensar também naqueles que têm uma contribuição e que foram esquecidos. E como as instituições não trabalham muito, né, nessa investigação multirregional num país das dimensões do Brasil, depende muito das forças do mercado. O mercado cresceu muito nas últimas décadas no Brasil. O mercado dos anos 80 o mercado de agora da segunda década do século XXI é outro inteiramente diferente. O mercado tem uma força de promoção de nomes enorme e as instituições estão com verbas de aquisição muito precárias para renovar seus acervos segundo interesses da qualidade. Dependem muito de doações dos artistas. Esse fenômeno da doação nem sempre é muito bom, porque muitos artistas doam obras para fazer constar do seu currículo que eles têm obras na coleção de tal instituição, quando deveria haver um comitê de curadores de seleção para selecionar as doações. Ou seja, as doações não podem ser feitas à revelia de uma seleção, porque quando um artista doa, por exemplo, para o Museu Nacional de Belas Artes, ele passa a ser automaticamente patrimônio do povo brasileiro. E isso é uma outorga que nem sempre o artista merece ser considerado um patrimônio do povo brasileiro a sua obra. Isso teria que passar por um comitê de seleção que selecionasse os artistas que merecem efetivamente estar numa coleção de uma instituição nacional, instituição federal, nacional, que, ao incorporar no seu acervo uma obra, ela é automaticamente tombada como patrimônio do povo brasileiro, registrada como patrimônio do povo brasileiro. Paulo, o que você chama de persistência da pintura? Isso é interessante, Jorge. É interessante porque eu chamo de persistência da pintura. Foi um dos módulos da Bienal do Mercosul de 2005, que eu fui o curador-geral, e um dos módulos que eu criei foi a persistência da pintura. A persistência da pintura se dá porque, a meu ver, quando nós flagramos uma arte na pré-história, ela é pintura na parede da caverna. É lógico que tem restos de cerâmicas, tem pequenas esculturas de cerâmica, mas o que fica mais patente é a pintura nas paredes das cavernas de Lascaux, nas paredes das cavernas de Altamira, na Espanha. Então, nós temos uma persistência da pintura ao longo de toda a história da humanidade, passando por diferentes experiências, né? As experiências de grandes pintores chineses de 1000 anos atrás, pintores japoneses formidáveis. Então, há na história da arte, na história da humanidade, uma persistência da pintura. E, a partir da modernidade, não se cansou de matar a pintura. Eu me lembro, no início do século XX, um livro que eu li nos anos 70, na França,
de um crítico russo, teórico russo, Nikolai Tarabukhin, que intitulou sua obra de O Último Quadro. Eu li em francês, Le Dernier Tableau. Então, ele estava matando a pintura. Ele dizia, ali acabava a pintura, e não pararam de matar a pintura, ou seja, ao longo do século XX. E ela, qual um fênix, reaparece. Né? E um amigo meu, muito espirituoso e muito inteligente, diz: esquecem de avisar os pintores que a pintura está morta, eles continuam a pintar. E isso é verdade. A pintura persiste ao longo de toda a história da humanidade e nas mais diferentes culturas. É importante eu salientar isso, que eu sou partidário de que a arte é um fenômeno universal. E isso não é uma coisa tão unânime assim. Existem autores, como aqueles que eu citei, Arthur Danto, Hans Belting, que não consideram a arte um fenômeno ocidental. São claramente, consideram a arte um fenômeno especificamente, estritamente ocidental, com data de início, o Renascimento, e uma data de fim, o final dos anos 60, o surgimento da pop. Ali teria uma final, uma história da arte, uma nova história da arte teria recomeçado a partir dali, e a arte não seria. Eu não, eu considero que existe arte egípcia, arte persa, arte japonesa, arte chinesa, e eu acho que a persistência da pintura no interior dessa história da arte é um fenômeno importante, porque eu vejo, por exemplo, no caso que eu citei do Hélio de Sica, ele matar a pintura, considerar que a pintura está morta, e o trabalho dele adquire uma força pictórica imensa, sobretudo nos ambientes pluricromáticos que ele cria, aquelas arquiteturas que ele cria, aqueles ambientes, aqueles penetráveis, estão cheios de contribuições pictóricas, de estudos de cores, de oposições cromáticas. Então, eu chamo de persistência da pintura exatamente isso, ou seja, uma prática que se confunde, como Georges Bataille coloca de forma muito clara no seu livro Lascaux, o Nascimento da Arte, o Georges Bataille, aquilo que completa a humanização do homem, ou seja, o surgimento da arte completa a humanização do homem. Se o homem já era homem antes, porque possuía uma linguagem própria e de uma plasticidade imensa, muito diferente dos fenômenos de comunicação animal, tinham regras de casamento, casamentos proibidos e casamentos permitidos. Tinha um tratamento especial dado aos seus mortos, seja colocar no alto de uma montanha para uma águia vir devorá-lo, seja cremá-lo, seja enterrá-lo. Isso humanizava o homem. Com o surgimento da arte, se completa a humanização do homem. Então, e ela aparece exatamente com muita força nas pinturas, nas paredes das cavernas. Então, essa trajetória da persistência da pintura que eu chamo é essa trajetória que se confunde com a trajetória da própria arte em toda a humanidade, né? Nas paredes das tumbas egípcias, nos palácios persas, né? Nos palácios gregos, em Roma antiga, nós vemos a pintura, né? Lembrando as casas de Pompeia, né? Você vai ver a pintura atravessar, né? Toda a história da humanidade, e é isso que eu chamo de persistência da pintura, e ela está muito forte no mundo contemporâneo. Paulo, obrigado pela conversa. Obrigado a você pela paciência. Muito obrigado.